Graça e paz. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, para nós podermos falar das Escrituras e compartilhar a palavra de Deus para o seu e para o nosso coração. O nosso personagem de hoje é Salomão, o homem mais sábio da terra. Sua história está no primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, e em 2 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9. Deus, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, verso 12, diz assim: Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Salomão reinou em Israel por 40 anos, construiu o primeiro templo fixo da nação e viveu entre os anos de 971 a 931 a.C. Seu nome significa pacífico e foi chamado pelo profeta Natã de Jedidias, que significava por amor do Senhor. Salomão é filho de Batseba e ele herdou de seu pai Davi um reino estável e bem administrado. Ele foi o segundo na dinastia davídica e o terceiro rei na história de Israel. Exerceu grande influência na região e sua sabedoria foi vastamente conhecida, tendo escrito milhares de provérbios que estão registrados e também o livro dos Cânticos nas Escrituras. Além de um construtor arrojado de palácios, inclusive para suas mulheres, e também do templo. Embora diplomata e governando em um tempo de paz, Salomão mantinha um extenso exército que tinha carruagens e muitas outras armas e estruturas relativas ao seu poder bélico. Levava uma vida suntuosa, sua riqueza era admirável e, para arrecadar valores, taxava seus súditos de maneira muito pesada. A ascensão de Salomão ao poder foi algo que ocorreu com muitos conflitos. Davi não reconhecera Salomão como seu sucessor, porque ele não era o primeiro na linha de sucessão, e enquanto Davi sucumbia, Adonias, o próximo na linha sucessória, se preparava para ser coroado. Então o profeta Natã e Batseba lembraram a Davi da promessa que ele havia feito a Salomão em relação ao trono. Davi anuiu, concordou com o conselho, deu instruções sobre os procedimentos e selou com juramento sua palavra naquele dia. Salomão, ao assumir o governo, ele mata Adonias e também Joabe, general que apoiava Adonias, tirando as ameaças do caminho, eliminando assim qualquer rivalidade em relação ao seu governo. Salomão pede a Deus um coração entendido, quando Deus lhe manda pedir o que quisesse. A sabedoria fez dele um rei respeitado e temido, principalmente por seus atos de justiça. O mais famoso deles é quando duas mulheres vão até ele para decidir qual delas era a mãe de uma criança. E ele então, diante do impasse, dá uma palavra para que cortem a criança ao meio e cada uma delas leve uma metade. E aquela que é a verdadeira mãe, ela diz não, deixa a criança com a outra, porque assim a criança ficará viva. E ele então assim entrega a criança à sua verdadeira mãe, aquela que decide pela vida da criança. E isso foi um fato admirável, contado e recontado muitas vezes.
E isso fez com que a fama de Salomão tomasse uma grande proporção. Davi, antes de morrer, reuniu o material necessário para a construção do templo. Salomão continuou e completou essa construção. A pedra fundamental do templo foi lançada 480 anos após a saída do Egito, e o templo ficou pronto 7 anos e 6 meses depois, e foi o local de adoração até ser destruído por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 587 a.C. A posição estratégica de Israel entre o Egito e a Ásia fez do comércio também uma grande força econômica no reino de Salomão. Ele construiu navios, controlou linhas marítimas e arrecadava cerca de 25 toneladas de ouro anualmente. Isso fez com que a prata perdesse o valor dentro de seu governo, porque ele arrecadava em ouro. Assim, manteve e expandiu o grande império que havia herdado de seu pai. Salomão fez alianças com nações vizinhas, algumas delas seladas às custas de casamentos com mulheres estrangeiras. E embora tivesse um grande exército, nunca se envolveu em uma batalha. Recebeu homenagens, presentes de reis e rainhas, como a rainha de Sabá, por exemplo, por causa de seu poder e sabedoria, que eram admirados por todos que estavam ao seu redor. Seus casamentos foram uma estratégia política, mas também foram um suicídio espiritual, pois ele adotou religiões estrangeiras, adorando suas divindades, comprometendo suas convicções e a aliança expressada diante de Deus em sua consagração no templo, e por isso trouxe julgamento sobre a sua casa, sobre a sua vida. Salomão experimentou na sua descendência o juízo de Deus. A divisão de seu reino é um grande exemplo disso, no tempo de seu filho Roboão. Salomão foi privilegiado, herdou o trono, teve encontros com Deus, começou muito bem, com sabedoria do Altíssimo para governar, mas não se manteve comprometido com o Senhor, se voltando a outros deuses, e em Eclesiastes ele nos mostra o alto preço que pagou e que a distância de Deus o fez pobre e miserável, mesmo em meio a todas essas riquezas, tornando o seu fim espiritualmente trágico. Quais são as lições da vida de Salomão? A primeira lição da vida de Salomão é que a sabedoria é mais desejável que o entendimento. Franqueado por Deus a pedir o que bem lhe parecesse, Salomão pediu sabedoria e não riqueza ou longevidade. Sabedoria é a capacidade de adquirir conhecimento e de aplicar esse conhecimento que se adquire para fazer a vida valer a pena. Peça a Deus sabedoria, para que Ele lhe direcione, que você tenha condições de, com sabedoria, tomar suas decisões diárias. Salomão também nos ensina que a real felicidade está no conhecimento de Deus. Salomão procurou propósitos e sentido em sua velhice. Experimentou e teve tudo que se possa imaginar, mas concluiu que o sentido da vida está no relacionamento com Deus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor de sua vida, faça isso agora e encontrará propósito e significado para a sua existência. Ele é a única fonte verdadeira de felicidade. E uma das últimas lições que Salomão nos ensina é que as más companhias são um problema. Elas corrompem, elas apodrecem os princípios. Salomão fez alianças por capricho próprio, principalmente alianças através de casamento,
fez concessões e, por fim, comprometeu sua fé e seus princípios. Peça a Deus sabedoria e cultive relacionamentos que o manterão próximo do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.